Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é mais um Diálogos IBS, eu sou Luiz Salvatore, trazendo aqui para vocês uma boa conversa sobre temas interessantes e sempre de forma objetiva. E o nosso Diálogos de hoje é muito especial. Ele vai trazer dicas e alternativas práticas, para você, educador, que desde o início dessa quarentena tem buscado novos mecanismos digitais para aprimorar a sua aula, mas que agora também você tem que chegar no seu aluno de uma forma remota, nesse período de distanciamento social, como uma medida preventiva aí para esse combate à Covid-19. E hoje falaremos então sobre os desafios da educação atual, as competências digitais docentes. E todos nós sabemos, que esse momento exigiu e continua exigindo dos educadores um conhecimento mínimo que fosse sobre ferramentas digitais e que em muitos casos ainda eram desconhecidas ou até pouco usuais no nosso cotidiano. A verdade é que o uso das tecnologias digitais em sala de aula, ele é cada vez mais frequente. A própria Base Nacional Comum Curricular, ela traz a cultura digital como uma de suas competências essenciais para serem trabalhadas aí ao longo do currículo. Lembrando ainda que nós evoluímos muito na questão do acesso à internet, a telefonia, principalmente a telefonia celular, ela trouxe o 3G, o que de alguma forma já vinha fazendo parte aí da vida de muitos alunos e também de muitos educadores. Mas usar a internet ou até o celular como um aliado na aprendizagem é um outro assunto, É um desafio muito mais complexo e que agora realmente tem pego todo mundo aí de jeito. E vale ressaltar que mesmo com todas essas conquistas, ainda temos muitos desafios de acesso. Em alguns casos, o uso da internet ainda nem é uma opção. E também temos outros exemplos que vieram para aqueles que não têm a internet. Tivemos aulas através da rádio, o envio do material impresso, que é o que mais tem sido feito aí pelos municípios brasileiros, e até programas de TV com alguns horários aí de transmissão para disciplinas. Então, o nosso Diálogos de hoje, ele tem como proposta ajudar os professores que estão com aquela dificuldade de organizar uma aula remota online, ou seja, ele é um diálogos mais para aquelas pessoas que já têm um acesso e que estão tentando fazer o seu trabalho de forma regular. E isso é um grande desafio, montar um espaço em casa, um estúdio, trabalhar a questão do computador, do equipamento. Você tem que pensar ainda em muitas dessas ferramentas disponíveis e ainda como juntar tudo isso de uma maneira inteligente e criativa para os seus alunos. E, de uma maneira muito especial, então, hoje falamos com a professora Eric Zednik. Tudo bem, Eric? Boa tarde, boa noite, bom dia. Vou te invitar um pouco. É um prazer estar aqui, conversar um pouco com vocês, compartilhar um pouco as nossas práticas. Esse é um momento que a gente precisa muito, vamos dizer assim, compartilhar um pouco do que a gente sabe, e construir junto essa caminhada, que é nova para todo mundo. A nossa convidada, a professora Eric Zednik, possui mestrado em Comunicação Aplicada na área de Informática Educativa, doutorado em Informática na Educação Profissional e que, nesse período da quarentena, tem dedicado ainda, nas suas redes sociais, espaços para ajudar professores com esse uso das tecnologias para o ensino remoto. A professora Eric é educadora aqui do estado do Ceará, em Caucaia. Ela é professora adjunta da Universidade Estadual do Piauí e professora do curso de Pedagogia no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Seja muito bem-vinda e, para começar a nossa conversa, falando um pouco dessa mudança, novos momentos aí que a educação vive, impulsionada principalmente por uma transição presencial para o ensino remoto ou ainda híbrido, que é o caminho que agora estamos começando a encaminhar. Qual foi o principal impacto na vida do educador, nessa questão da preparação da aula dentro do ambiente virtual e como ele pode se organizar melhor a montar essa estratégia de uma aula virtual? Bem, para a gente responder essa pergunta, inicialmente é importante que a gente compreenda um pouco o contexto que a gente está vivendo, tá certo? Então, qual é o nosso contexto? Vejamos, antes da pandemia, 88% dos professores nunca havia dado aula nesse modelo remoto antes. Então, esse é um cenário realmente muito novo para a maioria dos professores.
Outro dado que é importante que a gente perceba é que essa transição, de certa forma, ela foi feita de uma forma muito abrupta, né? 55% dos professores, eles afirmam nunca ter recebido nenhum tipo de capacitação, nenhum tipo de treinamento para trabalhar nesse modelo remoto, certo? Então, a sensação que a gente tem é que realmente a gente foi jogado ao mar, né? Quem sabia nadar conseguiu se salvar. Quem não sabia, teve duas opções: ou aprendia ou morria ali afogado. A outra analogia que eu gosto sempre de fazer é a seguinte: sabe aquela locomotiva do tempo da máquina a vapor? A sensação que a gente tem é que a gente pulou, que a gente saltou para o Hyperloop, né? Que é aquele trem de alta velocidade. Então, é muito difícil você dar continuidade, pegar um trem andando, né? Como diz o velho ditado. Aqui no Ceará, por exemplo, esses dados que eu estou te dizendo são do Instituto Península, mas isso a nível de Brasil. Trazendo aqui para o Ceará, o que foi que aconteceu? Quando a gente teve a paralisação das escolas como uma medida protetiva, né, com relação ao coronavírus, o que é que as escolas privadas fizeram? As escolas privadas deram férias. Então, esse período de férias, eles tiveram tempo para se reestruturar, para se organizar, para minimamente preparar os professores para esse novo formato, preparar os alunos. Então, eles como que respiraram antes para poder enfrentar esse novo modelo. E o que é que a escola pública fez? Ela continuou, né? É por isso que eu digo que a gente teve essa sensação de que foi jogado ao mar, assim, de repente. Ela não deu essa parada, ela simplesmente não é mais presencial, agora é remoto, sem dar a devida condição tecnológica, sem dar capacitação, tá certo? Então, isso complicou muito, e aí isso gerou outra questão, né, importante para a gente, que são os transtornos emocionais que os nossos professores estão enfrentando, professores e alunos. Então, segundo dados dessa mesma pesquisa, 67% dos professores desenvolveram ansiedade. Hoje, inclusive, tem uma notícia no jornal O Povo que mais de 800 professores procuraram serviços de apoio emocional nesses últimos 2 meses. Os professores se sentindo sobrecarregados, frustrados, cansados, né? E isso é natural, por conta de toda essa sobrecarga de trabalho e todos os problemas gerados pela pandemia por essas mudanças. Outro dado interessante é que 75% dos professores afirmam nunca ter recebido nenhum tipo de apoio da escola ou da secretaria, no sentido emocional, tá certo? E aí, isso aí vai complicar um pouco, porque nós temos hoje, recentemente, um estudo da Universidade de Harvard, que ela diz o seguinte, que no retorno às aulas, nós vamos receber alunos com sérios problemas também emocionais, como efeito da pandemia. Então, alunos que vivenciaram questões, por exemplo, de violência doméstica, alunos que estão vendo seus pais perderem os empregos e não ter como sobreviver, alunos que estão tendo que enfrentar perdas de pessoas na família. Então, são alunos emocionalmente afetados. Aí a pergunta que eu te faço, como é que nós, professores, vamos dar apoio a esses alunos emocionalmente afetados se nós também não estamos recebendo esse apoio? Você está entendendo essa matemática, como ela é complicada? Então, além desses 2 fatores, como eu falei para você, que foi a questão da formação e a questão emocional, existe um outro fator, que é a questão tecnológica, o acesso aos dispositivos. Até o presente momento, não existe uma política, vamos dizer assim, de acesso aos dispositivos, aos equipamentos eletrônicos, tanto para professores quanto para os alunos. Porque se você pensar qual seria o equipamento minimamente necessário para um professor dar uma aula remota, um notebook ou um desktop, né? Então, 90% dos professores, eles afirmam ter notebooks, e 46% afirmam ter um computador de mesa, um desktop. No entanto, desses 90%, nós temos aí 38% que precisa compartilhar esse aparelho com outra pessoa da família. Porque, às vezes, esse professor ele tem um filho, ou 2, ou tem a esposa que também, né? Alguém da família. E 27% dos que têm desktop também tem que compartilhar. Então, já torna a coisa um pouco mais complicada aí, né? Então, às vezes tem, mas não tem de fato, tá certo? E, além do aparelho, uma internet de qualidade. Outra questão, para você entender, no Brasil,
4,8 milhões de crianças e adolescentes, nessa faixa etária de 9 a 17 anos, eles não têm acesso à internet em casa. Isso corresponde a 17% de total de crianças e jovens nessa faixa etária, tá certo? Então, isso aí são dados do Unicef de 2019. Agora, essas crianças, elas tinham acesso, às vezes, na escola. Então, dessas que não têm acesso de jeito nenhum, nem sequer na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum, corresponde a 11%. Alguém pode dizer, 11% é pouco. Mas não é quando você transforma isso em número absoluto, tá certo? Isso aí são milhões de crianças nessa situação. Então, a exclusão, ela ainda se torna maior quando você vai para a zona rural. Você vai para a zona rural, esse número ele chega a 25%. Quando você coloca nas regiões norte e nordeste, isso aí passa para 21%. Nas classes D e E, passa para 20%. Então, o que a gente está tendo? Nós temos aí, aproximadamente, 20% de crianças e jovens que não têm acesso, de jeito nenhum, ao sistema educacional atual, né? Então, eles perderam o presencial e também não estão tendo aula remota. Então, isso aí para a gente é o que a gente chama de uma catástrofe geracional. Por quê? Porque nós vamos levar anos para recuperar essa realidade, tá certo? Você falou inicialmente que nós temos alguns programas de televisão, né, que estão sendo iniciados, e esse foi, assim, acho que uma iniciativa excelente, né, o governo do estado realmente, ele acertou muito. Mesmo assim, a gente tem problemas com relação a isso também, eu vou falar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, por que foi bom? Porque 96% dos lares brasileiros, eles possuem a televisão, possuem o aparelho de televisão, né? Claro que isso nas classes D e E cai para 92%, mas mesmo assim ainda é um número bom. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, nós temos do 1º ao 9º ano, né, do fundamental, e temos do 1º ao 3º do médio. No médio, nós temos, em média, 11 disciplinas, às vezes mais. Imagina distribuir isso dentro de uma semana, né, para todas as turmas, né, todas as séries e todas as disciplinas. Também não é fácil. Alguém vai ficar aí perdendo alguma coisa, tá certo? O equipamento que, vamos dizer assim, que ele é mais comum, pelo menos na classe A, tem 100% de pessoas com ele, é o celular. Nas classes D e E, cai para 84%. Mas aí é que eu assim, penso que deveria ter uma política, por exemplo, de plano de dados para essas crianças. Porque se a maioria tem celular, se você coloca, por exemplo, uma política onde o governo oferece plano de dados para que eles tenham acesso à internet, isso não é uma coisa difícil para o governo fazer com algum provedor de internet, né? Então, fica mais fácil esses alunos terem esse acesso. Então, eu acho que seria uma saída para essa realidade. Bom, diante desse contexto, eu vou já responder a sua pergunta. Olha só, que é um contexto enorme, né? Nós trabalhamos 20 anos com projetos em todos os municípios aí do Brasil, em várias regiões, e eu acho que só recapitulando aqui, você colocou pontos muito importantes. Primeiro, o desafio do educador de ser consumidor para ser produtor. Então, uma coisa é ter um acesso à internet no celular, onde você é um consumidor. Outra coisa é, de repente, você ter que ser produtor. Então, isso envolve uma outra dinâmica, né? Isso é ótimo. Aliás, nós trabalhamos com projetos de comunicação, a gente sabe o quanto isso é bom para o ser humano, mas ninguém estava preparado. Um outro ponto é que a questão psicológica já era um desafio, né? Nós tínhamos muitos pedidos e demandas por ter um psicólogo na escola, muitas vezes não para atender o aluno, justamente para atender essas ansiedades do educador. Então, imagina que se já tínhamos essa demanda, o quanto ela foi aumentada, né? Então, isso é um cenário extremamente complexo. Agora, um ponto positivo realmente que nós notamos aqui foi, pelo menos no Ceará, o Brasil não teve um padrão de ações, mas os primeiros 30 dias terem virado férias na particular, realmente a gente percebeu que foi extremamente valioso, não por férias, porque ninguém teve férias, mas foi exatamente para organizar minimamente a casa. Então, a gente viu que alguns conseguiram andar, enquanto outros hoje ainda não conseguem. Então, diante disso, voltamos, né? Quais são estratégias que vocês viram, vocês educadores, em pesquisa, o que a gente pode recomendar
nesse sentido? Deixa só eu fazer um ponto antes da gente ir para essa segunda pergunta, tá certo? Assim, que eu queria destacar ainda, né, que as desigualdades, Luiz, elas já existiam, né? A gente sabe que essas desigualdades todas, como você já percebeu, a gente já tínhamos. Só que elas foram acentuadas com essa pandemia, elas se tornaram mais evidentes. O que, em resumo, a gente tem com relação a tudo isso, né? Que os professores, em sua maioria, eles estão por sua conta em 3 aspectos, que é a questão da formação, a questão emocional e a questão tecnológica. O que é que eu poderia sugerir com relação, por exemplo, à questão tecnológica? Então, o professor precisa procurar, geralmente, utilizar tecnologias que sejam mais acessíveis e que sejam mais convenientes, tanto para ele quanto para o aluno. O professor ele precisa trabalhar também com múltiplos materiais, mas de forma que ele atenda a diferentes metodologias, né, nessa nova realidade remota, mas que seja em função da idade dos alunos, que isso é um fator complicador, principalmente quando a gente pensa no fundamental, que é a faixa etária que está com mais dificuldade de fazer essa transição para o modelo remoto, tá certo? Outra questão é a questão da formação, tá certo? Porque se a escola ou a secretaria não está oferecendo, como é que eu, professora, posso fazer para resolver essa situação? Então, hoje nós temos a internet com inúmeras possibilidades de você fazer uma formação mesmo, até mesmo gratuita, tá certo? E outra saída é a formação em pares. Numa escola, geralmente a gente tem sempre um professor que ele tem um conhecimento sobre tecnologia um pouco mais avançado que os demais. Então, esse professor poderia dar esse suporte aos demais colegas. Então, essa formação em pares, ela também é uma saída interessante. A questão emocional, porque a gente vai, por exemplo, trabalhar quase com um ambiente que a gente chama de pós-guerra, né? Então, todo mundo aí é emocionalmente afetado. Então, isso já era imprescindível antes, né? Mas eu acho que o professor, claro, ele também precisa, mas ele vai ter que pensar muito na questão do aluno, no sentido do cativar, do motivar, do garantir a resiliência do aluno, porque outra coisa que a gente vai enfrentar muito é a questão da evasão escolar, tá certo? Então, isso também vai partir muito desse trabalho emocional que os professores vão precisar fazer com os nossos alunos. Então, finalmente, assim, respondendo ainda a primeira pergunta, eu sou um pouco lenta, né, para responder. Você trouxe dados importantes aqui, exatamente para fazer um colchão de conversa, né? Assim, dentro da minha experiência, né, o principal impacto realmente que a gente teve com relação, eu diria que foi essa questão da formação do professor, essa questão do acesso às tecnologias, né, tanto do professor quanto do aluno, daí uma necessidade muito importante de uma política de acesso, tanto aos dispositivos eletrônicos quanto à internet, uma internet de qualidade, e também uma política também de apoio emocional. Acho que isso aí são os 3 principais pontos. E aí, como é que o professor ele pode se organizar dentro de todo esse cenário? Primeira coisa, o professor precisa desenvolver uma coisa chamada flexibilidade, tá certo? Então, um exemplo, se eu estou dando uma aula síncrona com o meu aluno, né, eu estou aqui usando um Zoom ou um Meet, é sempre importante, por exemplo, que eu deixe essa aula gravada, disponível para o meu aluno em algum canal. Por quê? Porque nem todo aluno vai ter condições de assistir aquela aula naquele momento, por várias questões, ou porque não tem o aparelho, ou porque não tem a internet, enfim. Então, se ele tem a oportunidade de assistir em outro momento, isso já facilita. Outra coisa, por exemplo, às vezes o professor passa uma atividade, seja flexível nos prazos, né? Porque as dificuldades para eles terem acesso, enviar essas atividades são muitas. Então, precisa flexibilizar isso aí. Outro ponto importante, planejar de acordo com a realidade do aluno. Então, pensar sempre em atividades que realmente sejam acessíveis a ele, que ele possa realizar. Conhecer e se apropriar de ferramentas que são básicas, que são essenciais. Então, o professor precisa fazer esse trabalho de buscar se apropriar dessas ferramentas, né? Então, não adianta fazer, por exemplo, um show de ferramentas, incrementar um monte de coisa nova, tecnologia de ponta lá em cima, se o aluno não vai conseguir acessar. Então, ele precisa ter esse foco. E, por último, seria garantir um canal de comunicação com esse aluno, né, e de interação, nem que seja por telefone. Então, ele precisa manter esse contato com o aluno.
tá certo? Então, esses seriam os pontos que eu diria que são os mais importantes para ele poder se organizar. Perfeito. Agora, tem dois pontos aqui que eu queria te trazer. Um, na verdade, tem a ver com uma experiência que nós já vimos de escolas que tentaram colocar câmeras dentro da sala. Ou seja, tiveram muitos educadores que se incomodaram com o fato de terem suas aulas gravadas ou monitoradas. Será que esse não é um ponto também importante que pode estar incomodando muitos educadores? Porque agora ele é obrigado a expor a sua aula e isso pode estar trazendo também algo que agrave essa resistência dele. Não é só o conhecimento, é o não querer expor. Isso é uma colocação pela experiência que nós temos. Nós vimos uma situação também num outro município, onde o modelo pode ser algo também importante. Então, esse município nos pediu uma referência de como nós faríamos determinada aula. E aí, claro que se você cria um padrão, esse padrão fica um pouco mais fácil de ser copiado. Então, um padrão onde você tem os eixos ali das aulas, da disciplina, da BNCC, enfim, todo aquele parâmetro curricular, quais são elementos adicionais online e offline, e um PowerPoint que possa ser projetado, ou uma aula ao vivo, enfim. Nós também não temos modelos, né? Então, se você acredita que ter um modelo é algo interessante, e também se a gente pode estar tendo restrições por vergonha ou por não querer expor o seu conteúdo. E, por fim, a BNCC já vem trazendo, né, a questão da inclusão da cultura digital. Então, aonde que a BNCC ajuda ou não deu tempo de começar esse trabalho e chegou a pandemia e por isso que vivemos também tamanhas dificuldades nesse momento. Só voltando a essa questão da gravação, realmente a gente já enfrentava alguns problemas com relação a isso, professores que tinham resistência, porque às vezes aluno filmava sem autorização do professor e utilizava em contextos diferentes daquilo que ele estava falando, ou deturpava suas palavras, alguma coisa assim. Então, esse era um fator realmente complicador. Mas quando você dá uma aula síncrona, mesmo que você não grave, o aluno pode estar gravando ali no computador dele. Então, a gente não está ileso de forma alguma. Então, o ideal é que realmente você possa gravar, de repente você faz até uma edição, né, e disponibiliza editado, tá certo? Bom, esse é o meu ponto de vista. Claro que seria interessante que a gente tivesse assim, um padrão, mas cada professor tem o seu estilo de dar aula, tem sua forma de pensar, então não é uma coisa também muito fácil, tem muita discussão realmente, muito ponto de vista diferenciado em relação a isso, tá certo? Com relação à BNCC, bom, as pessoas, só para título de informação, a BNCC é um documento, né, que ela norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino da educação básica de todo o Brasil. Ela está vigente desde 2018, ela foi aprovada em finalzinho de dezembro de 2017, então desde 2018 nós temos aí uma nova BNCC. Então essa BNCC, ela traz aí 10 competências gerais, onde a competência 5, ela trata justamente da questão da cultura digital. Eu vou pedir licença aqui para a gente ler um pouquinho esse trecho da competência 5, que ele diz assim: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Veja só que abrangente, né? Então, assim, a questão da tecnologia, da cultura digital, ela vai permear todas as áreas, não vai ser uma disciplina específica, não, mas ela vai ser trabalhada como um tema transversal em todas as áreas. Inclusive, essa palavra tecnologia, ela vai aparecer em outras duas competências gerais, que é na competência 1 e na 2. Olha só, só na BNCC do currículo do ensino fundamental, ela é mencionada em 128 habilidades. Isso corresponde a 10%, né? E das habilidades indicadas no currículo. Então, é muita coisa, tá certo? Então, o professor, ele precisa realmente repensar a sua prática,
a sua prática educativa, pensando nesse novo contexto da cultura digital. E, assim, o que eu queria chamar a atenção? Essa palavra ética, que está aí na descrição da competência geral 5, né? Além de todas as atribuições, nós vamos ter que também formar pessoas para a cyberética, ou seja, como é que a gente vai se comportar dentro desse mundo digital, né? Dentro do mundo virtual. Hoje a gente está aí tendo sérios problemas, né? Justamente porque a gente ainda não conseguiu desenvolver essa coisa chamada cidadania digital, que é o uso responsável, o uso mais ético, reflexivo, inclusivo das tecnologias digitais, para que a gente possa realmente ter os nossos direitos e deveres ali também dentro do mundo virtual. Então, isso é extremamente importante. Isso parte de uma formação. Mas eu, professora, não posso formar o meu aluno para a cyberética se eu não tiver sido formada para isso. Tá certo? Então, existe uma série de questões. Hoje, a gente, por exemplo, está vivendo aí um momento de fake news. Se fala muito em fake news hoje, e uma série de outros problemas. Por exemplo, cyberpedofilia, cybertrolling, que mais? Tem um monte de cyber aí, alguma coisa, né? Não se preocupe que amanhã vão inventar um novo, viu? Nomofobias, né? Então, assim, a gente tem um monte de coisa que está sendo desenvolvida, tanto com relação aos vícios digitais, quanto com relação à segurança eletrônica, tá entendendo? E que isso parte também de uma reeducação do professor, que ele possa preparar o seu aluno para estar dentro do mundo virtual. Então, não é só você chegar e trazer a tecnologia para o seu aluno e dizer assim, vamos utilizar essa ferramenta. Mas como é que eu vou proteger a privacidade do meu aluno? Como é que eu vou proteger a identidade dele? Como é que eu vou orientar para que ele não seja uma vítima na internet ou, às vezes, até mesmo um agressor, tá certo? Então, é uma série de questões que a formação, ela é extremamente importante. Quando eu toco nessa questão da formação, eu gosto sempre de dizer que essa formação, ela já era urgente, que a nossa BNCC já tem aí 2 anos, ela já era urgente. A pandemia, ela só tornou isso evidente, ela acelerou esse processo. Exatamente. Na verdade, expôs aquilo que a gente muitos já conhecem. Talvez a educação está numa pauta extremamente importante hoje, exatamente por ter sido exposta dessa maneira. Lembrando aqui que muitos educadores que vão assistir conhecem um pouco do nosso trabalho também. E dentro do Instituto Brasil Solidário, a gente trabalha com 8 áreas, mas eu queria chamar a atenção para uma área, que é justamente a área de educomunicação, onde nós trazemos há 18 anos já ações de rádio escolar, jornal, produção de web, direitos e deveres e cidadania dentro das redes sociais, então produção de vídeo. Então, é muito interessante, que era uma lição de casa que há muitos anos a gente vem trabalhando nas escolas, aquelas que puderam passar, obviamente, nesse momento, têm usado isso a seu favor, elas estão adiante, mas a maior parte do Brasil não teve acesso a esses conteúdos de formação, o que, na verdade, é extremamente complexo nesse momento. Você citou Meets e Zoom, né? Existe alguma ferramenta mais ou menos adequada, né? E dentro dessas ferramentas, o que você indica para um outro debate que tem sido falado, que é frequência, análise de desempenho, se a gente deve ser rigoroso nesse ponto, ou a gente vai ter que realmente usar a criatividade. É claro que a frequência, talvez com um mecanismo digital seja importante, mas outras formas de avaliar desempenho que não seja uma prova, né, que não seja um teste. E se for um teste, como que ele pode ser complementado? Aqui em casa nós tivemos trabalhos de produção de vídeo. Então, poxa, eu acho uma produção de vídeo uma coisa interessante. Eu vi meu filho fazendo, ele teve que fazer um texto, ele teve que se gravar, ele teve que falar inglês, pronúncia. Então, é uma forma avaliativa, super avaliativa. Eu diria que até, às vezes, em algum momento, mais eficiente do que um teste. Então, aonde que está na hora de quebrar esses paradigmas e quais são indicados para isso, né? Quais são esses mecanismos que estão, as ferramentas que estão dispostas, quais são aquelas que vocês têm olhado que mais se adequam nesse momento? Assim, Luiz, eu diria que a gente parte realmente de uma coisa chamada planejamento, isso é essencial. Quando a gente pensa no planejamento, o planejamento para uma aula remota,
assim como uma aula presencial, ele vai ter alguns elementos que a gente considera que são elementos que são básicos, né? Então, quando eu vou planejar uma aula para o meu aluno, o que é que eu tenho que me perguntar? Primeiro, qual é o objetivo da minha aula? O que é que eu quero alcançar? O que é que eu quero que o meu aluno desenvolva lá no final? Qual é o meu ponto de chegada? Tá certo? Quais são as competências a serem desenvolvidas? Para isso eu tenho um suporte aí da BNCC. Perfeito. Quais são os conteúdos, né, que eu vou trabalhar para alcançar esse objetivo? Lembrando sempre que conteúdo ele é meio, ele não é fim, né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Você citou aí, por exemplo, uma edição de vídeo. Hoje nós estamos vivendo o que a gente chama de aprendizagem man-to-man, ou seja, muitas pessoas aprendendo com muitas outras pessoas. Você pode observar que o YouTube está cheio de canais, de pessoas ensinando a outras pessoas, tutoriais para tudo que você possa imaginar. Um dia desse eu estava com um problema de gafanhoto aqui, não, era gafanhoto não, era grilo. E eu digo, meu Deus, sabe como é que eu faço para resolver o problema desse grilo? Ele estava para me enlouquecer. E eu fui na internet para saber. Depois tinha um monte de tutorial ensinando como é que eu resolveria esses problemas. Tudo do mundo que você imaginar vai ter. Então, nós estamos vivendo esse processo onde as pessoas aprendem com as outras, né? Então, novas estratégias diversificadas, não mais só aquela prova avaliativa, como a gente estava acostumado na educação tradicional, tá certo? Outra coisa que a gente vai se perguntar, quais são os recursos que nós vamos utilizar também para alcançar esse objetivo. E aí que a gente vai ver um pouco da diferenciação da aula, do planejamento para a aula presencial para a aula remota. Não que na aula presencial a gente não use tecnologia, a gente utiliza, porque se a gente pensar na tecnologia no sentido amplo, tudo é tecnologia. A minha fala é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia, o livro é uma tecnologia, né? Então, tudo é tecnologia. Agora, no sentido mais moderno, da gente pensar na tecnologia digital, que tipo de tecnologia que eu vou pensar, por exemplo, para criar conteúdos? Quais são os aplicativos, por exemplo? Eu tenho que pensar naqueles que são mais fáceis, que são dos comuns professores. Eu gosto muito de falar no PowerPoint. Por quê? Porque todo mundo sabe fazer um PowerPoint, pelo menos a maioria, né? E o PowerPoint, eu gosto muito de indicar, porque eu acho a forma mais fácil de você gravar uma aula. Então, quer gravar uma aula, você pode gravar com o próprio PowerPoint, né? Então, prepara ali seus slides, você no próprio PowerPoint, você tem a canetinha para destacar, para o laser, então tem tudo. Se quiser deixar só o áudio, tem professor que não quer mostrar a imagem, deixa só o áudio explicando, então fica mais fácil, né? Mas nós temos outras ferramentas, como, por exemplo, o Canva. O Google Slide também eu acho muito interessante, porque o Google Slide, você pode atrelar a ele ferramentas de interação, como, por exemplo, um Pool Everywhere, que você pode fazer atividades com um aluno ali de forma síncrona na mesma hora, um peer deck. Você tem ali um sistemazinho de perguntas e respostas, onde os alunos podem interagir. Você pode colocar ali um Jamboard, por exemplo. Se você estiver trabalhando com o Meet, com eles, você pode utilizar um Jamboard, que é uma lousa digital, tá certo? Então, existem várias questões. Outra questão do Google Slides também, e das ferramentas do Google em geral, que elas são muito intuitivas e muito fáceis, né? São criadas com essa finalidade de serem intuitivas, é a questão de acessibilidade. O Google, agora, ele partiu por essa linha de tornar as coisas mais acessíveis. Então, se eu tenho um aluno com alguma deficiência, isso já facilita bastante. Eu tenho um leitor, eu tenho lupa, né? Eu tenho legenda, eu tenho uma série de recursos que me possibilitam integrar também esses alunos que têm algum tipo de deficiência, tá certo? Mas eu tenho outro tipo de editores para criar conteúdo, para criar texto, para criar imagem, para criar um infográfico, um áudio, uma planilha, tá certo? Outra coisa que eu tenho que me perguntar, quais são os recursos para gravar uma videoaula, né, ou um podcast? Como eu já falei, o próprio PowerPoint grava, mas o PowerPoint não é gratuito. Um gratuito, professor, o OBS, né, você pode gravar facilmente. Para editar, eu particularmente não gosto muito dos editores gratuitos, eu uso mais o Movavi, mas tem outros, tem o Camtasia, né? Para fazer podcast, nós temos um gratuito que é muito bom, por exemplo, que é o Audacity, né? Que o pessoal português diz Audacity, mas Audacity, ele é muito bom também, ele é quase um editor profissional, eu diria profissional, certo? E é gratuito para qualquer professor, e tem tutorial sobre ele, explicativo, então não é tão difícil da pessoa se apropriar.
Outra coisa que a pessoa pode estar se perguntando na hora que está planejando a aula, olha, eu não tenho tempo, eu não sei fazer, gravar uma aula, por exemplo, posso pegar aulas prontas? Gente, na internet tem muita videoaula pronta, de excelente qualidade, em repositórios que você pode utilizar nas suas aulas, tá certo? Então, o YouTube Edu é um canal muito bom, um repositório muito bom. Canais educativos no YouTube, por exemplo, existem inúmeros canais de excelente qualidade. O TeacherTub, o Domínio Público, Canal Futura, todos eles disponibilizam aulas já prontas, que vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Então, são ferramentas que às vezes o professor, não quero gravar, mas você já tem aquele material ali. Tem que organizar. Outra coisa... E até como você falou, às vezes não é um PowerPoint gigante. Se você tiver um PowerPoint com 3 páginas, 4, com os tópicos que já foram passados ou compartilhados, é só uma retomada. Eu acredito muito que esse ambiente virtual também é um ambiente interativo. Então, não é só expositivo. Nós, pelo menos, temos defendido uma ideia de que você pode mandar um conteúdo, sei lá, no dia anterior, e no dia seguinte você interage com aquilo que você já encaminhou. E que não foi necessariamente você que produziu, mas você planejou e chegou naquele conteúdo ideal para fazer aquela indicação. Então, o que a gente chama de sala de aula invertida. E o que faltou foi essa formação, né? Porque os materiais existem, né? Quando a gente fala, as ferramentas digitais, elas existem. Faltou a formação, o planejamento, que já era um gargalo importante, porque o planejamento também bate com o tempo. Então, qual o tempo que eu tenho para essa pesquisa? Não é tão fácil. Eu tenho que assistir para poder indicar, eu tenho que olhar, ler, acessar para poder sugerir trechos. Então, isso é o mais complexo, talvez, nessa rotina diária que a gente tem que enfrentar, né? Exato. Eu sempre trabalhei com ensino híbrido, né? Quando eu dou as aulas na universidade, eu sempre gostei, por exemplo, de utilizar já ali o Classroom. Então, eu fazia justamente isso, eu disponibilizava antecipadamente os materiais da aula para que o aluno já pudesse ter esse contato antes, né? E quando ia para a aula, ele já ia mais para tirar ali as dúvidas, né? E se tornava uma coisa mais fácil da gente trabalhar. Então, esse suporte da tecnologia ele também é muito bom, até mesmo quando você está dando aula no presencial, né? Então, não é só esse momento da aula remota que vai exigir que a gente utilize esse tipo de recurso. Outra pergunta que a gente pode se fazer também na hora que a gente está planejando, por exemplo, quais são as ferramentas para atividades diversificadas, né? Então, por exemplo, hoje nós temos Banco Internacional de Objetos Educacionais, nós temos milhares de produtos digitais disponíveis gratuitamente para os professores, que vão desde simulações, webquests, imagens, músicas, um monte de material está ali disponível gratuitamente. O próprio portal do professor, a escola digital é outro repositório que tem muito material gratuitamente para o professor, que ele pode criar atividades diversificadas, as mais diferentes possíveis. Nós temos laboratórios virtuais, museus virtuais, galerias virtuais, acesso a dicionários, enciclopédias. Então, assim, até mesmo jornais, né, que não sei se você já ouviu falar no Google Newspaper, por exemplo, que nós temos aí acesso a milhares de jornais de todo mundo, de diferentes épocas. Então, hoje, o acesso a esse tipo de conteúdo ele é muito vasto. Então, por isso é que eu falo sempre, o planejamento ele é essencial, porque não é por falta de material, às vezes é questão mesmo de metodizar isso aí, né? De você criar estratégias, de você diversificar essas atividades. Outra coisa importante que a gente tem que pensar em quais ambientes, né, que a gente vai compartilhar esses diferentes formatos de conteúdos. Porque uma coisa que eu tenho escutado muito, né, que tem gerado muito estresse nos nossos professores, por exemplo, não ter um ambiente que seja o ponto de encontro deles, aluno e professor. Então, o professor acaba tendo que receber material do Facebook, o menino envia pelo e-mail, envia pelo WhatsApp, por todos os canais possíveis, né, pelo Telegram, e aí o professor fica ali catando material de todo lado, e acaba gerando realmente um estresse. Então, qual é o ideal? É que você tenha
um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama de AVA, né? Eu gosto muito de indicar o Classroom, porque é gratuito, é acessível, é fácil de utilizar, você consegue, vamos dizer assim, integrar outras ferramentas a ele, tá certo? Nós temos várias ferramentas do Google que estão hoje integradas a ele, e outras também que estão agora se adaptando para ficarem integradas ao Google Classroom. Isso amplia também o nosso leque de possibilidades de uso dele. Outra ferramenta também que está sendo bastante utilizada é o Microsoft Teams, tá certo? Mas nós temos outros AVAs, como o Moodle, né? O Adobe Connect, entre outros, certo? Algumas pagas, outras gratuitas. Outra coisa que o professor tem que se perguntar quando está planejando, como elaborar um material acessível para todos, né? E aí ele realmente tem que pensar em ferramentas que sejam mais acessíveis. Hoje, por exemplo, nós temos aí a lupa do Windows, né? O próprio WhatsApp tem um ditado, né? Essa ferramenta, não sei se você já viu, você vai ditando e ele vai escrevendo, né? Legendas, sistema de legendas, sistema de reconhecimento de voz, né? De ler em voz alta. Enfim, nós temos várias ferramentas de acessibilidade, por exemplo, aí o HandTalk, entre outras. O Velibras, certo? Que é muito bacana, você seleciona qualquer... O Velibras é uma extensão, né, na realidade, do Meet, e aí você seleciona e ele vai fazendo a tradução para o Libras, por exemplo, tá certo? Outra coisa que o professor pode se perguntar, quais são as ferramentas para utilizar para gestão de tarefas, né? E aí nós temos muitas, por exemplo, eu gosto muito de me organizar no Trello, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas é uma ferramenta que ajuda muito. Desde fazer um simples planejamento, fazer um projeto, fazer organização de algum evento na escola, tá certo? Mas não mais nada em escola virtual agora, né? Enfim. E outra coisa importante, quais são as ferramentas para avaliar? Então, nós temos assim, um leque muito grande de ferramentas avaliativas. A mais utilizada hoje é o Google Forms, a mais conhecida. E aí, o Google Forms é interessante porque ele já é integrado também, pode ser integrado ao Classroom. Ele hoje tem extensões que te possibilitam, por exemplo, colocar fórmulas matemáticas, extensões que possibilitam você marcar o tempo da avaliação, certo? Ele, por exemplo, quem trabalha com os Chromebooks, por exemplo, você faz uma avaliação no Google Forms, se for utilizando os Chromebooks, você bloqueia outras telas, o aluno não consegue vamos dizer, navegar em outros sites. Então, assim, esse é o mais conhecido, mas existem outras, inclusive outras bem mais divertidas, que a gente chama de atividades gamificadas, como, por exemplo, o Kahoot, Socrative, tá certo? Então, são ferramentas que eu acho que interessantes para o professor trabalhar. O próprio Microsoft Forms, né, também é bastante utilizado, ele é muito parecido com o Google Forms, certo? Quem quer fazer, por exemplo, uma avaliação mais qualitativa, que não seja uma avaliação tão quantitativa, eu gosto muito de trabalhar com mapas conceituais, uma que eu gosto de indicar é o CMap Tools, né, que é uma ferramenta também gratuita, utilizada por universidades do mundo inteiro. Ferramentas que você pode tornar, por exemplo, a sua aula mais interativa, por exemplo, o Miro, o Jamboard, o Meet Plus, que é uma extensão do Meet, certo? Também tem um quadro digital nele, o próprio Padlet, o Pool Everywhere, né? Peer Deck, são todas todas que possibilitam você fazer tanto atividades interativas, como também lousas interativas, tá certo? Então, essas seriam algumas dicas que eu daria para os professores na hora de planejar uma aula remota. Pensar para qual situação, né? Ou seja, para qual público, para qual faixa etária você está planejando, né? Então, que tipo de ferramenta é mais adequada, se meu aluno realmente vai ter acesso, porque a gente aqui está trabalhando no ideal, na realidade, com aquele aluno que tem acesso à internet, e que tem o dispositivo. Só que a gente sabe que nem todo mundo está aí no ideal, né? Foi o que eu falei no começo, esse é um diálogo para quem realmente conseguiu encontrar ou está em vias de encontrar um caminho no ambiente da aula remota, mas com acesso. A gente tem feito outros debates e outras conversas justamente alternativas, e eu acho que é um mundo que não tem volta.
Acho que temos um espaço que vinha sendo alcançado por algumas empresas que até vendiam esse tipo de formação para escolas particulares, para os municípios, mas, como você muito bem colocou, a gente foi engolido por uma situação muito rápida, né, onde não deu tempo de ter esse colchão de formação, embora os mecanismos existam. Eu diria que são poucos que surgiram agora. Todos eles já existiam. A questão é que nem todo mundo sabia operar e agora, numa situação 100% online, eles são mais necessários. Daqui a pouco, talvez tenhamos uma situação híbrida, onde você tem um momento presencial, mas você não vai mais deixar de ter o ambiente virtual. E aí eu queria saber, para fechar, né, a gente já avançando aqui o nosso tempo, tudo isso e o que mais está no livro Taxonomia das Tecnologias Digitais da Educação, que é o livro que você está lançando agora, onde você com certeza contempla várias dessas dicas e o que mais a gente pode esperar no seu livro. Bom, o livro da taxonomia, ele é um livro interessante porque ele traz uma taxonomia, aliás, desculpa, ele traz uma curadoria com mais de 1.300 ferramentas, tá certo? Que podem ser utilizadas dentro do contexto educacional, dentro de atividades educacionais. Alguém pode estar se perguntando, o que é taxonomia, né? Taxonomia é uma coisa muito simples, é só uma classificação. Ao longo da minha trajetória como professora, eu trabalhei muita disciplina de educação e tecnologia. Então, eu fui coletando ferramentas, e, assim, chegou um momento que ficava até difícil de escolher qual ferramenta eu iria utilizar, porque o nosso leque ele é muito grande. E aí eu resolvi organizar isso, fazer Ele é uma uma espécie de guia, classificação. então? Seria uma espécie de guia. Exato, certo? Então, o livro, ele traz essa taxonomia, onde a gente vai classificar essas ferramentas em 5 categorias, que seriam as ferramentas de autoria, as ferramentas de busca, de armazenamento e de socialização, as ferramentas de imersividade virtual, as de tecnologia assistiva e as de gestão de tarefas. O que seriam as ferramentas de autoria? São todas aquelas ferramentas que englobam as tecnologias que permitem a criação de conteúdos e de informações, tá certo? As de busca, de armazenamento e socialização estariam caracterizadas por todas aquelas que permitem ou você encontrar algum conteúdo, ou guardar, ou compartilhar algum conteúdo, né, ou informação, nos seus mais diversos formatos digitais que a gente possa imaginar, desde uma simples imagem a um áudio, tá certo? As ferramentas de imersividade virtual são aquelas que conseguem me proporcionar experiências muito semelhantes ao ambiente real, tá certo? Então, elas me proporcionam, vamos dizer, a imersão no mundo virtual. Já de tecnologia assistiva, o nome já nos diz muito, né? Elas vão compreender todas aquelas ferramentas que permitem e favorecem a participação e o acesso de pessoas com deficiência, ou seja, então essas pessoas passam a ter, vamos dizer, acesso às informações, aos conteúdos. Lógico que isso aí vai possibilitar o quê? Uma maior autonomia, uma aprendizagem, a inclusão digital dessas pessoas com deficiência. E as ferramentas de gestão de tarefas seriam aquelas que vão favorecer a administração, a organização, a sistematização de tarefas, sejam cotidianas, do controle das atividades burocráticas de uma escola, de projetos profissionais, né? Isso tudo tornando o trabalho mais simples, mais organizado, mais produtivo, mais sistematizado. A ideia realmente do livro é poder contribuir mais tanto com o desenvolvimento da cultura digital, né? Fazer essa aproximação, essa ponte da escola com a questão da cultura digital, contribuir também com o planejamento das aulas do professor, porque o professor passa a poder fazer uma escolha dessas ferramentas de uma forma mais eficiente, certo? Ele seleciona de uma forma mais consciente, também favorecer a produção de conteúdos digitais, a inovação da prática educativa, né? E, de certa forma, também colaborar com essa maturidade digital, tanto docente quanto discente, tá certo? Então, e, principalmente, colaborar com a formação de professores curadores, que eu acho que essa é a nova tendência, né? Eu gosto sempre de dizer que a nossa realidade é a seguinte: tudo que puder ser digital, será. Tudo que puder ser digital, será. Então, brevemente, nossos livros serão digitais, por exemplo, né? Então,
não adianta a gente fugir dessa realidade, porque isso aí está muito próximo. E agora, com a questão da pandemia, isso aí acelerou mais ainda. Né? Então, o livro ele traz essa perspectiva. Outra coisa interessante no livro, ele está todo linkado, ele está todo com códigos também de QR Code, então ele possibilita que o professor possa ir além do que está no livro, porque eu trago sugestões, por exemplo, de livros, de filmes, de documentários, de uma série de outros elementos que o professor pode ir além das páginas do livro. Então, ele está bem interessante nesse sentido, porque ele também traz atividades, certo? Para o professor realizar. Enfim, Ele está ele bem atualizado e interativo, né? Como a gente viu. foi, eu tentei deixá-lo o mais interativo possível, assim, o mais tecnológico possível também, né? E também ele levanta algumas discussões, ele traz essa questão das mudanças que foram impulsionadas por essa transição de eras também, né? Porque cronologicamente nós já estamos na era pós-digital desde 2010, e alguém pode dizer assim, mas puxa, a gente está na pós-digital e nem percebeu, né? O que caracteriza essa era pós-digital? É justamente essa ubiquidade das tecnologias, tá certo? Essa onipresença das tecnologias digitais. E aí, só que é o seguinte, apesar da tecnologia ela estar muito desenvolvida, ela não é distribuída igualmente. E algumas áreas, isso aí ainda é muito pior. A educação, por exemplo, ela está muito aquém. Por isso é que a gente não percebe, principalmente quem é da educação, não percebe que a gente já está na era pós-digital. Por quê? Por conta dessa distribuição da tecnologia que não é de forma igualitária, não é equitativa. Um momento atrás, até que aconteceu, manda-se um projetor, manda-se um notebook, um projetor e acha que está feito. E, na verdade, esse momento mostra exatamente que faltou um bom pedaço, né? E no Instituto, a gente sempre trabalha com um tripé de ações, que nós chamamos, né, de espaço, gestão e projeto, que é exatamente isso. Espaço também pode ser o bem material. Gestão é uma formação de alta qualificação para usar esse espaço. E projeto, que é exatamente ideias, caminhos para você justamente fazer a sua aula ser mais interessante. Eu tenho certeza que seu livro será um sucesso. Queremos tê-lo no nosso acervo aqui do Instituto Brasil Solidário. Vou fazer uma doação para ir. Será uma vida longa dentro de um grande cardápio atualizadíssimo que temos aí à frente. Inclusive, Luiz, depois você me encaminha o endereço, que eu tenho um outro livro que eu gostaria de doar, né, que a gente lançou ano passado. Esse é uma organização, na realidade, não é apenas de minha autoria, né, são vários autores, mas aí eu tenho ele aqui, gostaria de fazer uma doação para o Instituto, tá certo? E aí você me encaminha depois o endereço para a gente fazer essa... Com certeza, e vamos recomendar. E eu queria lembrar, para fechar, gente, eu queria lembrar dois projetos que talvez nesse momento são muito simples, né? Que o Instituto traz. Eles talvez estejam um pouco mais focados para a língua portuguesa, mas eles têm muitas condições interdisciplinares, então, para a história, para a geografia, que é o projeto de fotoescrita e o projeto de audioescrita. Eles têm uma composição muito parecida. E talvez nesse momento de isolamento, nesse momento de distanciamento, seja muito interessante os professores abordarem. O fotoescrita é uma proposta onde você ou escolhe uma imagem e manda para a turma, e aí elas têm que fazer um determinado gênero textual, poesia, narração, enfim, narrativo. Aí é o professor que tem que determinar. E essa foto pode ser escolhida pelo educador, ou ela pode ser tirada pelo próprio aluno e ele escreve sobre aquilo que ele fotografou. Então, hoje, nesse período, acho que é um projeto que pode ser muito interessante, com toda a segurança. E o áudio escrita segue a mesma lógica. A gente ou manda uma música ou pede uma música transformada num gênero diferente de uma produção textual, enfim. E aí você tem várias abordagens para a discussão da letra, para a discussão do contexto, ou simplesmente para trabalhar o imaginário, né? No caso de mandar uma música instrumental, de mandar algo que não tem a letra, ou seja, você trabalha a fantasia, a imaginação. Então, tem, acho que, dois projetos muito bacanas. Professor Eric, gostaria de agradecer demais a sua participação. Nosso diálogo
ele tem um canal próprio, né? Usem a hashtag DiálogosIBS. A gente compartilha também no nosso Facebook, no Instagram do Instituto Brasil Solidário. E assim eu gostaria de agradecer novamente a sua participação, se quiser dar uma última palavra, e que a gente seja aí muito feliz com nossos projetos e que a gente consiga passar por isso, né? Isso. Eu agradeço imensamente também o convite e essa oportunidade da gente compartilhar e trocar algumas ideias. Eu acho que esse é o momento de nós, educadores, realmente se apoiar, sabe? E compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe e buscar saber um pouco mais também. Esse não é um momento fácil para ninguém. E está todo mundo, vamos dizer assim, aprendendo, está todo mundo construindo. Mesmo quem é da área, principalmente essa área da informática educativa, ela é uma área muito volátil, né? Então, isso muda muito, né? Muda todos os dias, sai coisa nova, e a gente precisa estar todo dia aprendendo coisas. Então, imagina para quem não é da área, isso tem sido realmente um mar de novidades. Então, professores, eu queria, assim, também deixar, essa semana a gente teve aí o Dia do Educador, né? Deixar um imenso abraço a todas essas pessoas que, apesar das imensas dificuldades que enfrentam, a gente reconhece muito o trabalho do professor, e eu acho que o trabalho muito digno, e a gente enfrenta todo dia tanta coisa, e a gente é tão incompreendido muitas vezes, sabe? E por isso eu queria deixar esse abraço especial a todos os professores e o reconhecimento também pelo trabalho que eles realizam. Que, embora a gente não esteja, vamos dizer assim, como é que eu explico? A gente poderia até fazer mais, vamos dizer assim, mas a gente está fazendo o máximo que a gente pode dentro das condições que nos são oferecidas. Eu tenho certeza disso, que o compromisso dos professores, ele é imenso. Então, um grande abraço, obrigada, Luiz. Com certeza, obrigado pelas palavras aí, nossa saudação também a todos os educadores, e que esse espaço nosso do Diálogos também seja um ponto de encontro. Esse ponto de encontro que você bem colocou, de informações, de troca, e que as pessoas percebam o quanto a gente está junto, trabalhando na informação, nessa experiência, e principalmente nesse saber que está sendo construído todos os dias. Então, boa noite a todos e juntos construímos. Tchau.